Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast Mesa de Decisão. Na realidade, é um talk show de negócios feito por pessoas. E hoje eu trago uma profissional com P maiúsculo. Por quê? Conheci essa pessoa por uma ocasião. Nós éramos comentaristas de um programa de TV e assim, eu me encantei porque tem bagagem, tem escopo. Eu gosto disso, né, gente? Eu não gosto de coisa rasa, eu gosto de pessoas profundas, porque buscam conhecimento. E Lara, como é que você sabe disso, então? Se vê na prática, né, gente? Se vê no resultado, porque ela é uma vendedora de V maiúsculo. Ela é uma profissional de P maiúsculo, mas é uma vendedora de V maiúsculo. Eu estou aqui com muito prazer. Vou entrevistar quem? Cris Aragone. Bem-vinda, linda! Muito obrigada, é uma honra participar do seu talk show, né? Meu podcast de negócios, um tema que eu amo, é o meu tema, é o tema da minha vida, falar de negócios, falar de vendas, falar de pessoas. E estou aqui. Hoje nós trocamos de lugar, que você também já foi no programa No Salto. Verdade! E com o maior prazer para poder entregar um conteúdo bem legal. Verdade, gente, ela é multifacetada, de Miss a uma executiva de contas. Conte pra gente, Cris, quem é você? Vamos lá, vou falar da minha bio, né? Isso. Você vai chegar na minha bio do Instagram, vai estar lá, jornalista executiva premiada do segmento automotivo, 22 prêmios do segmento, 30 anos no setor automotivo. E é isso que eu sou. Eu tracei a minha carreira, antes de trabalhar com automóveis, eu trabalhava em banco, e tracei a minha carreira na área comercial. Comecei na área comercial de automóveis em 1995, então já são 31 anos. 1995, na concessionária Pirâmide, a maior concessionária Fiat do Brasil, lá em 1900 e bolinha, e aqueles volumes gigantescos, lá as operações eram gigantescas, vendendo 1.200 carros, eram sim, volumes muito estrondosos, comparando as operações hoje. Havia uma demanda reprimida, né? E eu comecei a me destacar, eu entrei nesse segmento a convite de um amigo, que era amigo do dono, enfim, me encantei. Sempre a força da palavra e da comunicação. Sempre foi um ativo da minha personalidade. E ali eu fui, comecei como vendedora, me destaquei, fui 5 anos a melhor vendedora da Fiat do Brasil. E dali para ser promovida para gerente de F&I, gerente de contas, gerente de loja, gerente geral, diretora e participar de conselhos, foi assim um caminho que eu trilhei ao longo desses 31 anos. Hoje eu assumi a operação da GWM aqui em Santos, do Grupo Toriba. Eu saí do Grupo Acta, fiquei 9 anos, uma história maravilhosa, de sucesso, mas aquele espírito da alma inquieta, já 9 anos, eu poderia me aposentar ali, vamos dizer assim. Sim. Mas resolvi, achei que estava na hora de trocar a marca, trocar a empresa, trocar o cargo, e lá fui eu. Hoje eu estou à frente da Toriba. Peguei um desafio muito grande, porque existia um desafio de performance, de fazer performar em alto desempenho num período muito curto, porque existia uma pressão da montadora com o ponto de vendas, e eu assumi esse abacaxi. Deu certo, descascamos o abacaxi, estamos indo muito bem, obrigada. Que bacana, Cris. Você sabe que eu atendo vários empresários por conta dos nossos trabalhos aqui, e eu calo no sapato da maior parte, pessoas, mais vendas. Eles falam muito sobre a dificuldade de vender, e aí quando a gente fala de pessoas em vendas, o profissional, o vendedor, eu não tenho vendedor, eu tenho dificuldade de vender, enfim. A gente sabe que venda é processo e gente, mas quais os reais desafios de um vendedor, no seu ponto de vista, a considerar que você tem grande destaque nisso, né? Então, Lara, tem aquela frase, vendas não é milagre, vendas é processo. Eu falo que vendas não é milagre, vendas é matemática. Então, porque você tem lá o funil e você tem que trabalhar em cima da sua conversão. Só que eu não mandei ninguém embora. Nem o pessoalzinho que estava mal,
estava pequenininho ali, e eu trouxe tubarão para o aquário. Então, o que nós tínhamos ali? Um time já há bastante tempo, que não estava performando. Eu coloquei um monte de tubarão no aquário, mas ninguém comeu ninguém. O tubarão está performando, e o pequenininho, que não estava vendendo, está vendendo também. E já está incomodando o tubarão, porque eu acho que você não... eu gosto de analisar o profissional não só pelo número, eu gosto de trabalhar o profissional. Eu jamais cheguei numa empresa, sair cortando cabeça sem conhecer. Então vamos ver. É lógico que tem coisas inegociáveis, falta de comprometimento, atraso, horário, etc. Mas o profissional que quer aprender, a única coisa que você não ensina é o querer. O resto tudo é treinável. Estou errada? Você é uma mentora, treinadora, a tua atividade profissional é essa. A única coisa que você não ensina é o querer. Se o cara quer, deixa aqui. Se você quer, eu te ajudo. Eu te ajudo a vender. Eu te ajudo a ganhar dinheiro. Eu te ajudo a prosperar. Quem sabe vender nunca será pobre. Exato. Você vai mudar de vida, você vai mudar de salário, você vai mudar de patamar, a tua vida vai ser diferente. Vem que eu te ajudo, e é isso. Exato. É que atualmente essa função ela é muito mais valorizada, porque o que as pessoas precisam, aliás, o que as empresas precisam é vender. Por muito tempo as pessoas negligenciavam o papel de um vendedor, sim, né? Sim. Mas hoje com a competição. E aí, eu lendo alguns autores, existe um perfil que, digamos, seria um perfil ideal para vendedor, que é o perfil a gente chama de PATI, P-A-T-I. P de uma pessoa pobre de recursos. Então ela já ouvi falar. De grana, tem, né? Pessoal em imobiliária que está utilizando esse perfil. Então seria P de pobre de recursos, A de ambicioso, porque ele quer fazer mais, sim. T de treinável, é o que você acabou de falar, e o I de inteligente, porque está a fim de aprender. Na sua experiência, o que é mais desafiador? Alguém que tecnicamente é ruim, mas tem um comportamento favorável, ou tecnicamente é muito bom em vendas, porém o comportamento deixa a desejar no seguinte, não tem intenção, não tá afim? Não, comportamento é mais importante que conhecimento. Se o cara não tem comportamento, tchau, foi quase um prazer. Não dá para você perder tempo. Sim. Porque você erra e acerta todo dia. Os desafios hoje dos empresários é justamente isso. Você não tem pessoa para gerir, você tem chefe de gabinete, você tem piloto de Excel, o cara está lá pilotando Excel, agora ele coloca umas IAs para fazer uma apresentação linda e maravilhosa, o cara apresenta uma análise da empresa do outro, linda e maravilhosa, só que no blá blá blá. É piloto de dashboard, não sabe fazer ao vivo e a cores. Eu tô até com roupinha operacional para mostrar que você tem a hora do salto alto do taier e do encontro de executivo e tem a hora do operacional do chão de loja, porque o adulto, o vendedor, a equipe, ele aprende observando e ele aprende repetindo, não é isso? Sim. Repetição e observação, é assim que nós adultos aprendemos. Então você tem que dar o exemplo, um exemplo clássico, problemas. Você não tem como você sair de problemas, você está com uma porta aberta, o varejo é problemático, você trabalha, no meu caso, por exemplo, nós somos concessionários, então eu distribuo a marca GWM. Então a montadora tem inúmeras variáveis que pode atrasar carro, antecipar carro, alterar valor, alterar versão, enfim, as variáveis são assim inúmeras de problemas que o vendedor, ao se deparar, ele tem um cliente, um problema da venda do cliente, ele desmaia, ele fica nervoso, ele não consegue administrar as vendas do dia, ele não consegue progredir, ele não consegue dormir. Você não tem uma liderança que fala assim, vai vender que isso daí eu resolvo. O cara não evolui, o time para de vender, o time não tem confiança para continuar nas atividades diárias, nas suas próprias rotinas, na prospecção, trazendo outros clientes. Então, isso que é um dos maiores gargalos hoje do meu ambiente, que é o ambiente automotivo, são lideranças que não assumem responsabilidade. Exato. Liderança. Quem mata um time é a liderança.
Lógico que eu estou falando, novamente, eu não estou falando daquele cara que chega atrasado, vagabundo, não quer aprender, blá, blá, blá. Estou falando do cara que quer aprender. Liderança fraca, time fraco. Então, você quer crescer, você tem que treinar líder. Enquanto líder, o que te tira do sério? Eu não gosto de mentira, eu gosto, não importa o problema. Olha, eu fui manobrar o carro do cliente que está na sala tomando cafezinho e bati o carro. Já teve situação assim, Cris? Sim, Ai, várias. que saia justa. Cliente está na sala e bateu o carro. Não inventa. Olha, cheguei, não vi o carro, não sei quem foi. Não minta para mim. Eu não gosto de mentira. Me fala a verdade nua e crua para eu poder construir uma resposta para o cliente, que é a nossa razão de existir, o cara que está pagando, o cara que está comprando, para eu construir uma resposta e ver o que eu vou fazer daquela situação toda. É isso. E aí, Cris, para que você, de fato, chegasse nesse estágio, que tem vários prêmios, eu acompanho, eu vejo que é fatídico, tá, gente? Ela mesma faz e acontece. Quando foi que você bateu na mesa e falou, eu quero ser a melhor disso? Assim, o que você precisou fazer? Você já imaginava que você chegaria nisso? Foi uma coisa ocasional? Ela foi estudada? Como é que é? Não foi ocasional. Eu entrei no segmento por ambição, né? Você tem que imaginar, eu sempre morei aqui e casada, mocinha, filhos pequenos, eu trabalhava em São Bernardo do Campo, então eu pegava o fretado às 5 da manhã e chegava em casa às 9 horas da noite. Fiz isso por 15 anos, não foi? Foram 15 anos. Então, aquele ambiente de prosperidade, dinheiro me atraía. Eu tinha um perfil que eu queria, e mais o perfil de você ser uma pessoa competitiva. Quando eu entrei, sentei ali, eu falei, eu vou ser a melhor, porque então eu vou estudar, uma nerd de carteirinha, então eu vou estudar, eu vou ser a melhor em conhecimento, vou aprender, vou extrair ali dos meus colegas que sabem mais, vou ver pela observação, vou ver como os caras fazem, e eu fiz a minha lição de casa, sempre fui muito, muito disciplinada, muito estudiosa e muito disciplinada. Então, quando você tem o conhecimento e você tem a vontade, as coisas começam a acontecer, porque a pessoa, o outro, o cliente que está comprando de você, o cliente quer segurança. O cliente não quer comprar de quem ele acha que não sabe vender aquilo. Se você vende perfume, você tem que conhecer de perfume. Você vende copo, cristal, louça, som. Aqui nós estamos no ambiente de tecnologia de imagem. A pessoa que está aqui nos dirigindo tem que conhecer aí esses aparatos tecnológicos que estão fazendo esse filme ser produzido, e assim sucessivamente. Não cai do céu, não é tirador de pedido. O tirador de pedido, ele tem tempo curto, ele vai conseguir ali algum tipo de sucesso pequeno e temporário e vai ser demitido, porque não se sustenta, não tem profundidade. Então, a minha maior conselho, se eu for dar um conselho para alguém na área de vendas, você tem que se dedicar, você tem que estudar o que você vende. Tem que conhecer de fio a pavio o que você vende, conhecer o seu produto, o produto da concorrência. O cliente, quando não está comprando com você, onde ele está comprando? E por que ele está comprando? Ele escolheu a loja do vizinho, escolheu a sua. Não vamos nem falar de marketing, de impulsionamento, tráfego pago, etc. e tal, porque hoje o cliente está na internet. Mas, de todo modo, por que ele escolheu o outro ao invés de você? Você tem que saber essas respostas na ponta da língua para poder argumentar a ponto da pessoa querer comprar de você, porque você está transmitindo uma confiança, uma credibilidade. As pessoas somos seres emocionais, nos conectamos por emoção. Exato. Então, assim, a decisão de compra do consumidor é uma decisão emocional. Você vai usar o teu racional se você for comprar um pneu, uma bateria, uma coisa muito aleatória que você vai comprar porque você é obrigado a comprar. A todo o resto são decisões emocionais. Então, eu gostei da Lara, eu gostei do ambiente da Lara, eu me senti acolhido. Nossa, o cafezinho daquela loja é uma delícia. E assim são várias camadas de
né, de estudos aí que a neurociência tem para aprimorar o que a gente faz ao vivo e a cores. Bacana. E você, então, entende de carro? Eu entendo. Mercado automotivo. Eu entendo de carro. Eu escrevo para publicações especializadas, eu entendo de vendas. Eu ganhei profissional do ano em 2024, profissional do ano 2025. Assim, eu tenho muito orgulho da carreira que eu trilhei. Que você construiu, né? Que eu construí, tenho orgulho. E o mercado automotivo hoje, a considerar essa pluralidade de ofertas que não são somente do mercado tradicional, mas agora com os carros chineses e que estão maravilhosos. Transformou completamente. Como que você vê essa perspectiva em relação ao híbrido, em relação aos novos modelos? Porque os carros chineses têm preços convidativos em relação aos tradicionais. Então, assim... É um caminho sem volta, Lara. Caminho sem volta. As tradicionais vão ter que fazer a sua lição de casa, a sua reflexão e remodelar e aprimorar as suas plantas, porque senão elas vão ser completamente dizimadas, não tem comparação. As marcas chinesas todas, o que nós como brasileiros acabamos descobrindo que a gente pagava muito por pouco. A gente acabou descobrindo que o Collor falou lá atrás há 30 anos era verdade, né? Então, nós andamos em carroças. Em carroças. Então nós descobrimos isso. O brasileiro ele vai querer o melhor pelo menor preço. Então, as tradicionais, que nós temos plantas tradicionais, tem a Fiat aí, há 50 anos de Fiat no Brasil, 30 anos de liderança, tem a Volkswagen, a Ford já saiu do Brasil, mas tem uma operação de importados, tem a Chevrolet, que também é uma muito importante, daí você tem a Honda, todas as tradicionais, a Toyota, todas elas vão fazer essa lição de casa, olhar para as próprias plantas, para aprimorarem os seus carros e fazer essa competição, que a China, ela foi assim, ela foi muito esperta e ela tá certa. Lá atrás, esse movimento chinês não começou agora. Quando a Toyota levou as fábricas, quando todas as fábricas começaram a utilizar a mão de obra chinesa para baratear os seus custos, ela lá atrás aprendeu. Então ela foi aprendendo, só 40 e poucos anos. Sim. A China aprendeu, ela montou as fábricas, realmente ela ofereceu uma mão de obra mais barata naquela oportunidade e ela foi aprendendo. E ela viu ali que o carro, a combustão, ela não ia ter como competir, então ela foi desenvolvendo outras tecnologias que hoje eles são imbatíveis na tecnologia do veículo elétrico e o veículo híbrido, eles são imbatíveis e isso trouxe uma nova indústria. Não é só o carro, é a bateria, é o wallbox, é o carregamento, são os postos, a estrutura, é o painel solar, a BYD também é uma gigante. Então você tem uma nova indústria que foi formada pelo aprendizado lá de 50 anos atrás, quando as fábricas levaram tudo isso para ser produzido lá para ter um custo menor. Então é uma história assim, como país impressionante, porque vamos falar dos BRICS. Sim. Quando a gente entrou nos BRICS e quando os BRICS foram formados, o PIB do Brasil era quase o mesmo PIB da China, né? Você dá um Google aí que você vai ver essa informação. Hoje a China tem um PIB 10 vezes maior que o PIB do Brasil, nós estamos estagnados. E eles estão prosperando, eles estão ali quase perto do PIB americano, muito próximo do PIB americano. Acho que é o segundo lugar, né? Eles estão em segundo lugar, com 30 tri, né? Sim. Então são histórias de um país com 1 bilhão de habitantes, que tirou a população da pobreza extrema, e hoje você tem mais milionários na China do que a população brasileira, por exemplo. Meu Deus. Então, assim, isso eu estou dando um exemplo, estou pegando uma fração do mercado para falar sobre esse novo mundo de eletrificados e híbridos. E para nós vai ser muito bom, porque teremos que construir essa nova estrutura, e quando a gente constrói essa nova estrutura, a gente vai
vai trazer emprego, renda e oportunidades. Então é isso, é a mesma coisa do telefone. Lara, há 20 anos atrás, outro dia eu entrei numa loja para trocar minha capinha, a loja estava cheia. Eu falei, isso aqui é um mercado que não existia. Eu troquei a capinha, pus a película, pus ali o negocinho brilhante de segurar e, assim, era um mercado de uma coisa que não existia, foi criada. Aqui nós temos uma tecnologia que vai ser passada na internet. Isso não tinha pouco tempo atrás. Não, eu fico imaginando, né, se a gente for olhar o mercado numa visão sistêmica como um todo, o desespero dessas outras montadoras que não necessariamente acompanham o ritmo de crescimento chinês. Porque não é uma mudança do dia para a noite. Elas vão ter que comer muito arroz com feijão para se tornarem competitivas. Elas vão ter que fazer joint ventures, com montadoras chinesas. Vão ter que fazer, né? Eu vou lá na China ver como vocês fazem para aprimorar meus próprios modelos. E é isso, mas é uma tecnologia, assim, sensacional. A gente vê ao vivo e a cores. Você que está nos vendo, você está vendo aí as motinhas elétricas. A micromobilidade, ela impacta no trânsito. Eu tenho ali meia dúzia de funcionários que não pegam mais ônibus, não pegam mais Uber, porque comprou a motinho. Então, você tem a micromobilidade muito importante, isso gera demanda. Tem a loja vendendo a motinho, tem o cara que vai vender a bateria. Aí você tem de tudo, Lara. Lá, daqui a pouco a gente vai ter carro voador. Verdade, já tem nos Estados Unidos, inclusive, carro voador. Né? Carro voador, veículo elétrico, eVTOL, veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. No meu Instagram do programa, no Salão do Automóvel, eu entrei dentro de um carro voador, fui fazer a cobertura. É sensacional. E aí, o seu cliente, né? O seu cliente que compra de fato o teu carro, quando ele chega na concessionária, na sua experiência, tá? Não necessariamente na empresa que você está agora, ele já vai com a ideia na cabeça ou é uma venda mais analítica? Porque é um ticket médio relativamente alto, né? Não é como você ir no varejo comprar uma calça, né? Isso, ticket alto. Como é que é o comportamento desse cliente para quem compra carro? Então, o cliente hoje ele tá mais bem informado que o próprio vendedor, porque ele na casa dele tá assim, não vou ver esse carro. Daí ele vai no site, tem vídeos, tem toda a experiência virtual para ele conhecer o carro de fio a pavio. Quando ele chega na concessionária, você não pode frustrar essa experiência que ele achou sensacional ali na internet. Os carros chineses, a China foi muito isso. Por quê? Porque os novos consumidores, você vê que é engraçado o comportamento, a gente está falando de comportamento, né, Lara? Antes dessa invasão chinesa, as autoescolas, 30% das autoescolas fecharam, porque os novos, a turminha de 18 a 30, muitos não queriam ter carro. Não queriam, eu vou no Uber, então você teve um declínio, tanto é que o governo deu incentivo aí para tirar a carta. Você teve um declínio da vontade do jovem de ter carro, que antigamente o cara contava nos dedos quando ele fazia 18 anos para ter um carro, não é isso? Sim. Daí diminuiu a CNH, você olhando para frente vai diminuir a compra e a venda de carros, porque o cara está na internet, é outro comportamento de sociedade. Esse novo comportamento de sociedade, eles voltaram para as lojas e foi lá para a autoescola tirar carta quando chegou os carros mais tecnológicos. Sim. Que o carro hoje é um pouco da extensão do celular, ele vai espelhar o celular naquela tela grandona, ele tem a experiência de falar com o carro, ele tem a experiência do carro elétrico. Então foi o resgate desse consumidor que não queria nem ter carro, hoje ele está comprando esses carros mais tecnológicos. Então é bem bacana de você observar. Eu vou até pegar esse indicador, se voltou a subir a curva de CNHs emitidas, porque ela tinha simplesmente despencado. Sim. Olha que interessante, para você atrair esse público, não é necessariamente sobre o objeto. Ou seja, não é o carro, é o que este objeto conecta com essa nova geração. Muito bacana. Eu sabia, né, dessa queda da CNH, mas eu não imaginava que essa nova versão de carros estaria atraindo novamente.
Eu posso dizer o seguinte, quem sabe vender carro, sabe vender qualquer coisa? Pode, eu vendo qualquer coisa, e quem sabe vender nunca será pobre. Por isso que eu falo, o ofício de vendedor é um ofício abençoado, abençoado, maravilhoso, porque você realiza o sonho de alguém que está comprando alguma coisa com você, e você vai ser bem remunerado por isso. Então, eu não me vejo assim, fazendo uma outra coisa, por exemplo, trabalhando em algum lugar que não tenha uma comissão. Comissão é bom, né? Sim, você faz o seu próprio salário. Salário, né? É isso aí. E aí, Cris, vamos lá. Alguém está aqui nos ouvindo, falou, opa, agora eu gostei dessa história, o bichinho mordeu, quero vender. O que você recomenda? Essa pessoa precisa começar como? Ou mesmo se ela já está na área e a performance dela não está bacana. Que dica que você dá? Então, ela tem que fazer tem uma série de modelos aí de feedback, de autoanálise, mas você tem que entender, primeiro ver aquilo que eu falei anteriormente. Os clientes que você não vendeu, por que você não vendeu? Você faz follow-up? Se você sabe a sua conversão, porque se você não sabe nada disso, é aquele negócio, se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Quando eu assumi a Toriba, eu peguei e falei para a turminha, falei, pessoal, eu quero bater meta com vocês, mas se não for com vocês, vai ser com outros e eu vou bater meta, porque eu bato meta. Então eu peguei, cada um sabe a sua conversão? Não sabiam, daí eu ensinei. Porque é falta de conhecimento também, por isso que eu falo da liderança. Sim, e da técnica, né? Isso. Como que é isso? Eu falo assim, olha, você atende, quantos clientes você atende? Ah, eu atendo X. Quantos leads? Porque o lead é o cliente, lead é o cliente no telefone. A minha conversão, quanto você fechou? Qual a tua média? Ah, fechei X. Então você tem 1% de média, vamos dizer. Se você tem que vender 10 carros, você tem que atender 1.000 clientes. Exato. É isso. 1.000 clientes? 1.000 clientes. E como que eu faço para atender 1.000 clientes? Daí você vai aprimorar a lista de transmissão, daí você vai aprimorando para quê? Para você aumentar esse teu percentual. Quando o teu percentual subir para 10% de conversão, por exemplo, você não vai mais precisar atender 1.000, você vai atender 100. Quando você melhorar ainda mais o seu ofício, a sua atividade, você vai atender 10 clientes no showroom, você vai vender para 9. É assim. Então, vendas não é milagre, é matemática. O cara tem que querer aprender, o cara tem que estar com o ouvido aberto para ouvir. E o líder, que eu falo sempre, a liderança tem que assumir a responsabilidade, tem que ensinar. Que ensinar dá trabalho. Excelente, Cris, porque assim, nós temos um programa que é uma mentoria, que é o Escalo, e isso. Nós nos baseamos muito em indicadores, inclusive dos funis de vendas e conversões. O que ela está trazendo aqui que é bastante importante? A venda não é só técnica, você é o gestor da sua ação. Você é o gestor do seu resultado. Sim. Você não vendeu por quê? O que mais se vende é o que mais se oferece. Se o mercado cair 30%, oferece 50% a mais. Ah, acabou, desabou. Julho é um mês difícil porque o meu ticket médio, essa família está viajando no exterior. Então, você já tem que se precaver. Você tem que ampliar. Qual a tua área de atuação aqui? Você tem que ampliar. O que mais se vende é o que mais se oferece. Se o mercado caiu, você oferece o dobro. É assim que se faz. Estratégia, né? Você não pode ficar na inação, né? Exato. Porque esperar o cliente já foi, né, Já Cris? foi, não existe. Não dá mais, ainda mais com rede social e internet. O que a Cris faria diferente? Então, Lara, tem gente que, você faz tanta coisa, eu sou muito estudiosa. Então, eu trabalhei todos esses anos, como eu falei, pegava fretada às 5 da manhã, etc e tal. Isso não foi desculpa para eu não estudar, eu sou formada em administração de empresas, eu tenho MBA em jornalismo e comunicação, em neurociência, eu sempre estudei. Fora cursos inúmeros que tem aí. Se eu tivesse internet lá naquele tempo, eu tinha um monte de faculdade, porque hoje você faz online, de casa, e tem acesso a cérebros maravilhosos, com conteúdos incríveis. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja vender, não me vejo. Mas eu gosto muito de falar, eu falo muito,
né? Tinha o meu programa na Fala um Cultura, de pouquinho dos entrevistas, programas, isso. que o Paulo Schiff nos convidava para ser comentarista. E eu também fui comentarista na Jovem Pan um tempo, e a TV Cultura me chamou para ter um programa próprio, foi muito bacana, assim como o seu, né? Eu trouxe pessoas bem bacanas, com conteúdo incrível, e fiz rádio também, lá o programa Sem Pauta, com o Rogério e com os meninos no programa Sem Pauta, que eu adorava. Então eu sei que eu sou uma comunicadora, eu sou uma pessoa que a força da palavra é o maior ativo da minha habilidade profissional. Pode até ser que amanhã depois quando eu resolver migrar, ser uma empresária assim como você, eu posso atuar na área da comunicação, que eu acredito que eu tenho habilidade para isso. E então é isso, foi abrindo vários leques de verdade, e todas as portas que foram abrindo foram bem-sucedidas, né? Foram desafios que me fizeram crescer profissionalmente. Eu só tenho a agradecer. E nessa jornada, alguma coisa você faria diferente? Tipo, talvez eu não fosse por esse caminho? Então, por exemplo, eu não sou uma pessoa emocionada. Ah, você está na televisão, ficou famosa. Não sou emocionada, é uma coisa que eu não gosto. Influenciadora, eu não gosto. Algumas marcas, né, você tem uma certa relevância em mídia social, então algumas marcas te procuram, eu acho chato pra caramba, vou falar do copo, vou falar não sei o que, ela não é, entendeu? Ai, vou tomar, eu prefiro fazer de graça, me dá aqui que eu vou fazer um jabá pra você. Então é uma coisa que eu acho chato, eu não deveria nem estar falando isso aqui, mas eu acho, Lara, não sei se você me entende. É seu, claro. Agora, quando eu falar para você tudo que movimenta o mundo dos negócios, eu adoro. Eu gosto, eu leio, escrevo, eu gosto sempre participando de networking de nível com presidentes de companhia, porque esses caras, eles ensinam muito. Esses caras que estão no topo da cadeia, vamos dizer assim, o presidente de um Banco Santander, de um Porto Seguro, e enfim, um deles falou assim para mim: Cris, tá vendo meu pescoço grosso? Tá vendo esse pescoço grosso? É de engolir sapo. Quanto mais você sobe, mais sapo você engole. Que lição! Presidente de banco. Vê se meu pescoço tá grosso. Vê se meu pescoço tá grosso. Realmente, a troca de quem já está lá em cima, né? Quando você tem acesso, ela é sempre muito válida, porque afinal de contas, essa pessoa já está na estrada há muito mais tempo que você, né, Cris? É isso. Nota 10, Cris. E aí, como vai ser a Cris do futuro? Então, a Cris do futuro, assim, nossa geração não se aposentará nunca, porque infelizmente você não tem peça de reposição. Se o cara não consegue contratar vendedor, imagina você contratar alguém para assumir uma responsabilidade, por exemplo, que é a responsabilidade que eu tenho, você tem a metralhadora na cabeça da companhia para entregar resultado. As pessoas não querem ter pressão, mas não tem como não ter pressão. Exato. Você tem pressão, porque existe a pressão do negócio. Você está com uma porta aberta, a sua porta vende alguma coisa. Existe a pressão do investidor para fazer aquilo ali se pagar. Então, eu tenho muita responsabilidade com o investidor. Eu sempre falo assim, se você ganha na Mega Sena hoje 50 milhões, você monta isso aqui? Você monta um negócio desse, um BO desse? Pega 50 milhões, você põe aqui dentro? Deus me livre, então. Então, olha a tua responsabilidade aqui. Então, é isso. Bacana. E aí, eu quero ser contratada por você. O que você vai olhar para mim para caracterizar que você está no meu time? O que para você é importante? Eu vou ter um bate-papo assim como nós estamos tendo. Eu gosto de conversar, a pessoa vai me contar a história dela, onde ela já trabalhou. E o perfil que eu gosto, é lógico, que a comunicação é muito importante. E uma boa educação, eu gosto de pessoas educadas, porque eu não gosto de vendedor que fale gíria, eu acho que não se aplica. Eu gosto de vendedor que está apto a aprender,
que quer ganhar dinheiro, que tem a ambição, que quer fazer a mobilidade social, que quer, que não tem problema, eu quero trabalhar 24 horas por dia se preciso for, entendeu? É mais ou menos isso, é aquela conversa que a gente já falou aí, eu acho que umas 3 vezes. A única coisa que não ensina é o querer, o resto a gente ensina. Então você tem que ter alguém que queira trabalhar com vendas e que ache que é melhor você tentar ganhar muito do que você se conformar ganhando pouco. Exato, gente. Que dicas! Então, olha aqui, comunicação é fundamental, né? É fundamental. Hoje, no mundo midiático, quem não se comunica se estrumbica, né? Que a gente ouvia isso do Chacrinha, que não, talvez não seja aí. Quem não se comunica se estrumbica. É isso aí. Então, comunicação, postura, né? Educação. Ambição, que não é nada jocoso, isso é bastante importante entender. Sim. É você querer entregar mais porque você sabe que é competente e capaz para isso. E por fim, intenção. Porque não adianta nada, né? Você ter todo um contexto, uma estrutura, tá lá o produto, tá lá a técnica, tá lá a gerente para te ensinar, mas se você não quiser, meu amigo, você não vai sair do lugar, né? É lógico. E eu acho também a ambição, ela foi muito mal compreendida, porque você ser ambicioso não é pecado, você querer ganhar dinheiro não é pecado, você querer prosperar profissionalmente e ter uma carreira bem-sucedida não é pecado, você é isso mesmo, né? Nós vivemos nesse mundo maravilhoso, materialista, nesse mundo incrível, nesse planeta azul com oportunidades para todos, e você tem que querer melhorar, que você tem que querer evoluir. Então, eu acho que se existe uma oportunidade, agarre essa oportunidade. E se a oportunidade está difícil, tenta criar aquele acaso, né? Cria aquele acaso que cria a oportunidade. Exato. Infelizmente, houve uma confusão entre ambição e ganância na mente das pessoas, né? E tem outro viés também que é o religioso. Muitas vezes ter dinheiro para a religião cristã é algo que não se deseja, né? A gente preza muito pela humildade, então tem uma cultura. Mas eu acho também, que há uma interpretação errada. Concordo. Né? Eu sou uma pessoa que eu sou aquilo que eu falo, eu sou nerd de carteirinha, então eu fico conversando com a minha IA. E a minha IA fica me fazendo interpretações aí de passagens da Bíblia, indo para casa, voltando no trânsito. E assim, nunca na Bíblia está escrito para você ser pobre, que você vai entrar no reino do céu. Não é isso. Eu acho que houve uma interpretação errada e a religião foi mal interpretada, né? Eu acho que Deus criou tudo isso tão lindo e maravilhoso para a abundância, exatamente. Para fechar, Cris, eu tenho uma frase, quero ver se ela concorda comigo. Cris, dinheiro não se ganha, dinheiro se faz, sim ou não? Sim! Exato, é isso aí. Cris, muito obrigada. Tenho aqui uma lembrança docinha para você, ok? Obrigado. Na nossa embalagem aqui da Oficina de Gestão. Amei, Só tenho que agradecer aí os seus ensinamentos. Concordo plenamente, gente. Eu digo, vendedor é a melhor função do planeta. Exatamente. Porque, na realidade, o teto do seu salário, quem faz é você. É isso aí. Né? E o fato de você querer se desenvolver enquanto vendedor, você desenvolve competências técnicas, comportamentais. Então, para quem está aqui nos ouvindo, eu acho que é uma grande oportunidade. Vocês tiveram aula aqui com a mestra. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vendas inúmeras para você. Amém. E vamos vender muito. Agradeço a participação. Para você que nos ouviu, eu anotaria aí todas as dicas que a Cris deu. Afinal de contas, gente, vender é uma arte. Então, nada melhor do que ouvir quem sabe fazer. E aguarde o nosso próximo episódio do Mesa de Decisão. Muito obrigada e bora lá!